Eu queria que você pensasse em que relação tem a sua vida ou a nossa vida com o filho pródigo. Quando muita gente prega sobre o filho pródigo, eles falam apenas do filho mais jovem, né, que sai de casa, né? Eles dão mais ênfase nisso. Mas a ênfase que eu quero dar hoje é um pouquinho sobre o filho que saiu de casa, mas também o filho que ficou em casa. Na verdade, são 3 personagens, e esses 3 personagens têm uma história fantástica para falar para nós de como nós procedemos ou devemos proceder diante de algumas situações. Primeiramente, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele ensina que Jesus vivificou, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. E no mesmo evangelho de Lucas, o próprio Jesus declara que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. A história do jovem, ou do filho pródigo, ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, para quem quiser acompanhar, Lucas 15. E a gente vai ver algumas lições a respeito da vida e dos ensinamentos que o filho, que é nessa passagem nós vamos encontrar. A primeira coisa que nós vemos, todos acharam? Lucas 15. Versículo 23 em diante. 23 até o 32. Todos acharam? Vamos embora lá. Entre os versículos 25 e 28, nós somos apresentados a outro filho, que é o mais velho. E esse é do 23 até o versículo 32, até o final. E entre esses versículos, nós encontramos o filho mais velho. Esse, na verdade, era o filho pródigo primogênito, que deveria ter, como era o primeiro filho, né? Ele deveria ter algumas prioridades dentro da lógica, né? Dentro da cultura judaica, né? Dos judeus. E nós vemos que ele nunca se afastou do pai, nunca teve problema nenhum, mas por causa disso, ele acabou enfrentando algumas situações que lhe trouxeram alguns problemas no futuro, né? E quando nós vemos que o filho mais novo sai de casa, nós encontramos que o problema começa a surgir porque quando o filho sai de casa, ele recebe todo aquele dinheiro, né? Aquela fortuna toda, né? A Bíblia não comenta exatamente quanto seria, mas seria mais ou menos a terça parte da riqueza. E para os judeus, por exemplo, receber uma herança com o pai em vida, de certa forma, é uma forma de desrespeito ao pai. Então o que acontece? No capítulo 15, nós temos registrado ali 3 parábolas que Jesus, nesse período, no capítulo 15, 3 parábolas que Jesus comenta. A primeira parábola é da ovelha perdida, né? A dracma perdida e o filho que se foi, que é o que a gente vai comentar hoje. As 3 parábolas, nós vamos encontrar uma história, um ensinamento bem simples para nós. Primeiro, o que significa o filho pródigo? A palavra pródigo, ela vem do original, que nos faz pensar no sentido de extravagância. Na aplicação original, o pródigo é aquele que age de uma forma exagerada, de uma forma descabida, de uma forma impensada diante de algumas situações. E muitas vezes acontece conosco. Tem pessoas, não é o nosso caso, mas existem pessoas que não gostam muito de serem apontadas, ou de serem, chamadas a atenção. Não sei se você conhece gente assim, se você chamar a atenção, a pessoa se transforma na hora. A pessoa te olha de meio de lado, já não gosta, já começa a reclamar. Então, e quando nós olhamos para o filho pródigo, nós vemos que a vida dele foi algo bem parecido. Ele estava cansado daquela vida.
ficar o tempo inteiro na casa do pai. A Bíblia não comenta exatamente qual a idade dele, mas talvez ele já fosse um jovem moço, né, por exemplo, depois dos 30 anos, né, porque para os judeus existe uma diferença em relação à idade, né? E esse jovem, esse rapaz, ele saiu de casa com esse dinheiro, com esse objetivo, para viver a vida dele, porque ele já estava cansado daquela rotina. Então, o que ele queria fazer? Ele queria uma rotina diferente. Ele queria viver algo diferente. E nós vemos que, quando ele faz isso, ele espera o momento certo e pede para o pai: pai, tudo que é meu aí, me dê, que eu vou ficar mudo. Eu não vou me ficar aqui, eu vou viver minha vida, vou viver minha história, eu vou fazer minha história. Até hoje eu vivi debaixo da sua mão, debaixo do seu teto, mas a partir de hoje eu quero ter o meu próprio caminho, meu próprio cantinho, quero ter as minhas aventuras, quero ter minha própria vida. Eu quero ser dono de mim mesmo. Quando nós olhamos o contexto da parábola do filho pródigo, nós vemos que Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores. Jesus, naquele momento, Jesus não estava sozinho. Ele estava cercado de pessoas que para os judeus, eram pecadores. E Jesus, quando começa a falar, algumas pessoas começam a olhar Jesus assim, meio de lado. Eu falei, poxa, mas ele está falando disso aí? Mas qual vai ser o objetivo dessa história? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Na verdade, todo cobrador de imposto, nesse período de Jesus, lá nos judeus, na Judéia, eles eram mal vistos pela sociedade. Porque muitas vezes eles eram pessoas que tomavam mais do que era preciso. Eu vou fazer uma comparação, não é uma comparação leviana, não quero ofender ninguém, mas a gente poderia dizer que o coletor de imposto hoje é como se fosse o agiota. Em muitos casos, o agiota, ele não age de má fé. Você pegou emprestado, você vai querer de volta. Só que muitas vezes, quem pega emprestado, eles não têm naquele momento o que devolver. Então, o que o agiota faz? Vai lá e toma. Os cobradores de impostos, eles eram dessa maneira. Sem comparação, sem ser leviano, sem ser, não quero ofender, mas ele tinha essa mesma classificação. E o que eles faziam? Eles cobravam taxas de tudo. Se os mercadores passavam pela rua, eles cobravam taxa. Se você ia pescar, pegava seu peixe, lá estava o coletor de imposto para cobrar o imposto daquilo que você fez. Não é diferente de hoje. É só para a gente ter uma ideia. E eles eram mal vistos. Eles recolhiam impostos para as autoridades romanas. A sociedade não gostava deles, porque eles tomavam mesmo. E nós encontramos até na Bíblia, né, a questão de Nicodemos, né? Nicodemos era um coletor de impostos. Ele era como se fosse excluído da sociedade. Muita gente, tanto é que quando Jesus vai na casa dele, ele fala: Jesus, eu não posso, você não pode entrar na minha casa. As pessoas não vão na minha casa, ninguém vai na minha casa. Mas Jesus falou: não, hoje vou pousar na sua casa. E aí a gente começa a ver uma história diferente. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios compatriotas. Já os pecadores eram as mesmas pessoas moralmente marginalizadas, que eram aquelas pessoas que viviam à beira da sociedade, né? Porque os judeus, quando eles olhavam para os pecadores, eles viam os pecadores como pessoas indigentes, pessoas que não mereciam estar em certos lugares. Existia essa classificação entre eles. E essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. Então eram excluídos também. Mas já onde Jesus estava no meio deles. Aos judeus era recomendado que estivessem ao máximo, que evitassem o máximo de contato com essas duas classes de pessoas, os pecadores e os coletores de impostos, porque eram pessoas que não mereciam estar
naquele mesmo ambiente que você. Mas, no entanto, nós vemos que Jesus fazia diferente. Onde era que Jesus estava falando sobre dessa parábola? Ele estava no meio desse pessoal, no meio dos pecadores, no meio dos coletores de impostos. Jesus não fazia, sabe, acepção de pessoas. Hoje, muitas vezes, dentro da igreja, nós encontramos pessoas que fazem acepção. Pessoas que muitas vezes, sabe, impedem outros de entrar na igreja. Porque não, fulano de tal, não, nossa, fulano de tal, meu Deus. E Jesus não olha para isso. Nós olhamos a aparência, mas Jesus, quando ele olha para o homem, para o ser humano, ele olha o coração do homem. Ele olha, sabe, o interior do homem. Jesus não tem essa preocupação de estar olhando dessa maneira. E uma explicação bem simples do significado da palavra do filho pródigo é que a parábola do filho pródigo é muito rica em detalhes, de forma que grandes sermões já foram pregados em perspectivas diferentes. Podemos usar a parábola, por exemplo, para aprendermos sobre relacionamentos familiares, embora esse não seja o sentido principal dessa parábola. O segredo para interpretar as parábolas de Jesus é nos atentarmos à sua mensagem principal, que era o relacionamento de pai e filho. Naquele momento, esse relacionamento foi quebrado por causa de uma atitude impensada do filho pródigo. Imagina o seu filho hoje chegar para você, o Lucas chegar, pai, mãe, me desculpe até hoje se cuidar de mim, mas é o seguinte, eu estou precisando de 50 mil para eu cuidar da minha vida. Vocês vão ficar loucos. Como é que eu vou arranjar 50 mil? Na nossa cultura não existe isso, né? Mas lá tinha a herança. Nesse caso aqui, o filho pródigo pegou a herança em vida ainda. Então ele pegou todo o dinheiro, que seria a parte dele, foi sim. Não precisamos atribuir significado a todos os elementos dessa história. Porque se a gente fosse colocar, ia ficar muito longa. É muito extensa. A parábola do filho pródigo fala de 3 personagens, como já comentei. O pai, o filho pródigo e o filho mais velho. São 3 situações diferentes, mas que todas elas têm um ensinamento simples e direto para nos mostrar. São personagens que na ocasião foi contada, os 3 personagens claramente tinham significados específicos. O pai representava Deus, o filho representava os publicanos, os pecadores, e o filho mais velho simboliza os escribas e os fariseus. É importante dizer que Jesus direcionou a parábola do filho pródigo aos escribas e fariseus. Por quê? Porque Jesus queria atingir quem? Aquelas pessoas. Hoje em dia a gente olha, na maioria das vezes, às vezes pessoas próximas da gente estão precisando de Jesus, estão precisando de ouvir uma palavra, estão precisando de ouvir, sabe, um direcionamento. Às vezes, quando a gente estava lá comentando, né, com o Neto e a Neide, às vezes precisamos só de uma palavrinha, uma única palavrinha. Olha, Jesus te ama. Às vezes é suficiente para tocar o coração da pessoa. Muitas pessoas hoje estão meio que indiferentes com a igreja, porque para elas, na cabeça delas, a igreja só serve para cobrar, só serve para exigir, só serve para colocar metas, só serve para colocar, sabe, um padrão de vida cristã tão elevado que a pessoa não consegue chegar. Tem gente que fala assim, olha, eu não posso, eu não consigo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me consagre, eu não estou à altura de fazer isso. Infelizmente, tem muitas igrejas que fazem isso. Existe um padrão. Deixa eu te falar uma coisa. O padrão de Jesus era falar para os pecadores, era falar para os escribas, fariseus, era falar para os coletores de impostos, olha, vocês precisam de salvação. E aí nesse momento Jesus começa a discorrer sobre a história do filho pródigo. E quando nós olhamos a
a história, nós vemos que as pessoas que estavam próximas de Jesus eram as pessoas que necessitavam ouvir aquela mensagem, necessitavam ouvir aquela palavra. As pessoas que estavam lá no templo, os senhores, os doutores da lei, eles já tinham, na concepção deles, tudo que eles precisavam. As pessoas que estavam ali à beira do caminho, marginalizados, à beira do caminho, eles precisavam ouvir uma história que fosse suficiente para mudar a vida deles. Aí eu quero comentar com vocês sobre a atitude do filho mais novo. Versículo 12 nos mostra que o filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair de casa, pois estava cansado da vida que vivia na casa do pai. Imagina. Quando a gente casa, né, depois dos 20 anos, a gente casa, qual é o objetivo? Primeira coisa que a gente faz. Bom, eu vou trabalhar, porque daqui a pouco eu quero estar entrado no financiamento do meu apartamento, porque quando eu começar a namorar, noivar, eu quero casar e já tenho para onde ir. Não é assim? Primeiro, essa é a lógica, né? Só que aqui ele fez algo contrário. Não, eu quero pegar toda a minha grana, não estou preocupado com o futuro, eu quero viver a minha vida. Não quero mais viver embaixo do teto do meu pai. Eu quero ter a minha casa, eu quero ter minhas coisas, eu quero fazer a minha vida. Tinha dinheiro, então com dinheiro ele foi. Então ele pediu a herança do pai. Ele tinha o direito a ter essa parte da herança quando o pai falecesse. Não, a Bíblia não comenta exatamente quando. Essa atitude foi um completo desrespeito, porque ele pegou o dinheiro antes para viver sua própria vida. Muitas vezes, nós, às vezes, ficamos chateados, aborrecidos com alguma coisa, e às vezes a gente acha assim, não, eu vou sair da igreja porque lá fora, se eu não vim para a igreja mais, eu vou poder resolver os meus problemas. Fora da igreja eu vou poder resolver. Eu preciso de tempo para resolver os meus problemas, para decidir o que fazer. Eu imagino que quando o jovem pegou todo o dinheiro, ele deve ter pensado um monte de coisas. Caramba, olha, está chegando o final do ano, então vou passar Natal e Ano Novo na praia. Festa, amigos. Eu quero estar, sabe, rodeado de amigos. Tem dinheiro, quem tem dinheiro tem tudo, né? Segundo os ensinamentos aí do mundão. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo no final. O pai dele já estava de idade, qualquer dia podia morrer, qualquer tempo mesmo. Mas o pai pensou, mas e aí, você vai embora, vai me largar, vai largar tudo? Não, pai, não preciso mais, entendeu? Eu vou ver minha vida depois que eu resolver minha vida, me divertir, fazer tudo que eu quero, aí eu volto. Os planos do filho pródigo, nós não sabemos para onde ele foi, a Bíblia não comenta que lugar ele foi. Pode ser que ele tinha ido para a Palestina, tinha ido ali pela Macedônia. A Bíblia não comenta exatamente para onde ele foi. O que se sabe é que ele foi para um lugar distante. Olha, eu vou sair da casa do meu pai, então não quero ficar perto da casa do meu pai, quero ficar longe. Quero fazer a minha vida longe. Eu vou, viver a minha vida longe. Eu não quero conselho, não quero direção, não quero que ninguém dê palpite na minha vida. Eu quero viver minha vida. A Bíblia comenta que foi para um lugar distante. Ele se afastou o máximo que pôde da casa do seu pai. Sua atitude foi completamente inconsequente. Ele juntou tudo o que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai para que, caso o seu plano desse errado e ele pudesse voltar, ele tivesse alguma coisa a mais. Mas ele não tinha, ele levou tudo. Tudo. Muita gente pensa, né, que ter dinheiro traz felicidade, né? Ajuda muito a você realizar seus sonhos, a você se realizar profissionalmente, realizar seus sonhos, fazer viagens, sabe? O dinheiro consegue te dar uma amplitude daquilo que você quer fazer. Mas em muitos casos, como é o caso do filho pródigo,
Ele fez o contrário. Ele pegou todo o dinheiro para viver a sua vida sem mensurar. Talvez ele pegou aquele dinheiro todo e falou, poxa, você vê o que eu vou pensar em fazer. Quando a pessoa ganha R$1 milhão, o que a pessoa pensa? A pessoa, não, eu vou viajar, quero passar 6 meses de viagem. Ou 30 dias viajando, não quero conversa com ninguém, vou mudar de número, quero 30 dias viajando. Mas ele não pensa no futuro. Está fazendo uma coisa que é ali agora, sem projeto, sem pensar no que vai acontecer no futuro. E na vida do jovem, do filho pródigo, aconteceu a ruína. No versículo 14, nós temos notícias do início da sua ruína. Naquele momento, depois que ele saiu de casa para um lugar distante, o dinheiro começou a acabar. Por quê? Porque ele foi gastando sem mensurar no que estava fazendo. Sem pensar no que ele estava fazendo. Eu imagino que eu devo ter comprado carros, bancado festas. A gente vê muita gente que ganha na loto aí, né? Na Mega Sena aí. Muita gente que gasta horrores de dinheiro em hotéis, em aparte hotéis, em, sei lá, tanta coisa, Deus me livre, tanta coisa. Mas ele chegou a esse ponto. Ele começou a perder tudo que tinha nos prazeres da vida. Para piorar, ele estava numa terra estrangeira e ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigo. Nessa situação, muitas vezes você está rodeado de pessoas, mas nenhum deles são seus amigos. E no dia que acabar o dinheiro, acabar a fartura, acabar o bem bom, acabou. As pessoas não vão te seguir mais, as pessoas não vão mais estar atrás de você. Você pode até procurar, mas eles não vão mais estar disponíveis para você. Foi o que aconteceu com o jovem. O desejo mundano é passageiro, é ilusão. E muitas vezes nós ficamos presos a situações que mais tarde vão trazer uma recompensa, um prejuízo muito alto. No versículo 15 nós encontramos onde mostra a humilhação a qual o filho mais novo foi submetido. O homem que tinha tudo, tinha riqueza, tinha tudo. Tinha amigos, bons lugares, tinha dinheiro para tudo. Agora ele estava precisando fazer o quê? Sobreviver. De um tempo desse aí eu vi uma reportagem falando sobre alguns ganhadores da Mega Sena, e um deles estava na casa da mãe, tinha voltado para a casa da mãe, dormir no quartinho que ele morava antes, porque ele tinha perdido milhões de reais em pouco menos de um ano. Imagine quanto esse cara não gastou. Que tipo de coisas ele fez para gastar tanto em pouco tempo? Mas acontece. Não durou muito. O jovem pródigo foi à falência. Porque ele não soube administrar, não soube cuidar daquilo que o pai, que tinha suado, tinha guardado, deu para ele de mão beijada. Porque era direito dele. Você vai assim, poxa, mas aí ele podia ter deixado para depois? Não, era direito dele. Só que ele desrespeitou o pai porque ele pegou em vida. Vou ver minha vida. Não quero saber, vou ver minha vida. Devemos nos lembrar que ele era um judeu e, como tal, não podia ter contato com porcos. Mas a calamidade foi tão grande, a necessidade de sobrevivência foi tão grande que ele se envolveu com os porcos. Algumas traduções falam que ele chegou a comer comida de porcos. Mas na verdade ele era cuidador de porcos, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que fazer. Ele tinha que trabalhar. O mais interessante é que estes animais eram considerados imundos pela lei. Desde o tempo de Moisés até hoje são considerados imundos. O judeu nenhum toca em porco, até hoje, porque são imundos. Eles não tocam nem comem
nada que tiver pele de animal, porco, principalmente, eles não tocam. Cheguei a frequentar uma sinagoga e a Bíblia, ela era revestida por um outro material, porque eles não podiam tocar nessa parte. Engraçado, né? Ele ficava olhando assim, mas o que tem a ver? Falei, não, nós não podemos tocar. Aí eu me lembrei, falei, tá. Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Cuidar de porco, que era imundo, era um trabalho sujo, indigno. Os rabinos, que eram os senhores da lei, que eram os que davam ensinamentos, aqueles que levavam ensinamento ao povo, consideravam pessoas que cuidavam de porcos como amaldiçoados. Esse aí não tem jeito. Esse aí já está condenado. A vida dele vai ser essa aí pro resto da vida. Com isso percebemos que ele perdeu os seus recursos, sua religião, aquilo que ele tinha aprendido na casa do pai, perdeu tudo. Tudo que ele tinha aprendido perdeu sentido, porque agora não podia fazer mais nada. Ele estava num lugar longe, uma outra cultura, talvez um outro país, mas vivendo uma vida completamente diferente daquilo que ele foi ensinado até então. Aí nós vemos que nesse momento vem a transformação do filho pródigo. O versículo 17 nos mostra o momento do seu arrependimento. Enquanto ele cuidava dos porcos ali, talvez olhando para ele mesmo naquela situação, ele deve ter pensado, falei, poxa, tem pouco tempo que eu saí da casa do meu pai. Tudo que eu peguei, eu gastei. Perdi tudo. Talvez ele tenha olhado para ele naquele momento ali, naquela situação, vendo os porcos, vendo a comida de porcos dos farelos. Deve ter pensado. E agora? O que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Os meus amigos não são meus amigos. Onde é que eu vou encontrá-los? Onde vou encontrar ajuda? Onde alguém vai poder me auxiliar? Não tem mais. No original, significa que ele recobrou seu senso, ou quando voltou a si mesmo. Nesse momento, vemos que ele sentiu saudade de casa. Ele pensou, falei, caramba, agora eu me lembrei, agora eu me dei conta da burrada que eu dei. Agora eu me dei conta da bobagem que eu fiz, ter desrespeitado meu pai. Porque o pai dele, quando ele foi pedir dinheiro, o pai dele poderia dizer, não, peraí, vamos sentar, vamos conversar. Não, pai, não quero conversa. Talvez ele tenha pensado assim, não, pai, não quero conversa. Eu quero só meu dinheiro, eu quero ir embora. Não quero mais viver na sua casa. Tem pessoas que, às vezes, o filho age assim, né? Não quero mais viver, não quero mais ficar perto do senhor. Eu quero viver a minha vida. Acabou, não, já estou com 20 anos na sua casa. Não, chega. Não quero mais, quero viver minha própria vida. Só que nesse momento ele caiu isso e falou, caramba, eu tratei mal meu pai. Eu falei isso com meu pai. Tomei o dinheiro. Eu nem precisava, mas eu tomei o dinheiro. E agora eu estou aqui no chiqueiro junto com os porcos. O que é que eu vou fazer agora? Muitas vezes, quando nós percebemos em que situação nos encontramos, é onde a gente começa a olhar para nós, aquela situação e dizer, olha, se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse agido simplesmente, por causa da emoção, porque muitas vezes, pela emoção, nós tomamos atitudes que muitas vezes, lá na frente, nós vamos nos arrepender, porque agimos de maneira errada. E aí nós vamos encontrar que, naquele momento, ele pode ter pensado, agora não, eu vou voltar para casa do meu pai porque eu não aguento mais. Não consigo, se eu for ficar aqui eu vou morrer. E ninguém vai saber que eu morri. Então eu imagino que ele deve ter pensado
em um roteiro para dizer para o pai, pai, olha, pequei contra ti, pequei contra Deus, pequei, sabe, eu fiz tudo errado. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Embora ele tenha pego o dinheiro com o pai, embora ele tenha feito aquela bagunça inteira, tenha perdido tudo, os amigos, os aparentes amigos, deixa eu contar uma coisa para você, ele nunca deixou de ser filho. Filho é filho. Não existe ex-filho. Filho é filho. O filho pode fazer o que quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ir para longe, para outro país, pode vir outra vida lá. Mas no dia que ele chegar aqui, o pai chama ele de filho. Ele nunca vai deixar de ser filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Embora o mundo lá fora te dê nome, embora o mundo lá fora te veja com outros olhos, Deus sempre vai te ver como filho. Ele nunca vai te ver diferente disso. O filho pródigo é um exemplo clássico disso. O cara chegou a viver junto com os pobres, mas quando ele lembrava do pai, ele dizia, não, o meu pai me ama. O meu pai vai me aceitar de volta. E quando eu comecei falando, em Efésios 2:1, o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele fala que ele nos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Não importa a situação que você esteja, se você está no fundo do poço, se você está numa situação mais ou menos, Deus te vê com os mesmos olhos. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não vira as costas para você. Nós que viramos as costas para o Pai. O jovem pródigo, ele deu as costas para o Pai e disse, não, eu quero ver minha vida. Chega. Eu sou o dono da minha vida. Tem gente que faz assim, né? Tem gente que, a molecada hoje, com 16 anos, tem uns aí que batem na cara do pai. Um moleque aí de 14 anos que enfrenta os pais aí como se fosse, sabe, o coleguinha lá da rua. Xinga, fala coisas assim para os pais absurdas. Mas por quê? A nossa sociedade está completamente, sabe, desfavelada. Nós precisamos, como igreja, mostrar para a sociedade que pai é pai e filho é filho. Não existe um diferente do outro, não existe um mais que o outro, mas ambos precisam um do outro. Nós encontramos aí meia dúzia de corruptos, ladrões, difamadores, pessoas que são contrários à família, trazendo ensinamentos todo dia contrário àquilo que a sociedade passou décadas vivendo como família. E por causa disso, a sociedade tem sofrido. E nós, como igreja, nós temos o dever de não viver em família simplesmente, mas de mostrar para a sociedade qual é o estilo de vida familiar que Deus elegeu. A família que existe aí fora hoje está completamente perdida. Primeiro que hoje em dia, pai e mãe trabalham fora. Por que os filhos passam a maior parte do tempo fazendo o quê? Em casa, jogando, dormindo, muitos não vão para a escola, e etc, etc. Quando os pais chegam, está aquela confusão toda. E nós precisamos estar atentos para isso. Quais são as lições da parábola do filho pródigo? Primeiro, não apenas a parábola do filho pródigo, mas todo o capítulo 15, certamente aponta para um extraordinário amor de Deus. Perceba a alegria do pastor quando encontrar a ovelha perdida, ou da mulher que encontra a sua dracma perdida, ou do pai que recebe o filho de volta à sua casa. Nessas três parábolas, se a gente for analisar, o final delas é que o filho volta para casa. Mas aí a gente tem aquela outra situação que é o filho mais velho. O filho
filho mais velho chega assim, pai, ele voltou para casa agora. Eu nunca falei nada para o senhor. Nunca tomei dinheiro. Nunca fiz nada que desabonasse. Nunca fui contra os seus ensinamentos. Tudo que o senhor falou, eu fiz exatamente como o senhor falou. Mas aí o pai fala para ele, filho, olha, o problema não é o que você deixou de fazer. Você teve o tempo inteiro aqui dentro de casa, fazendo de tudo. Mas você nunca saiu de casa. Você nunca me deu de desprezo, nunca me deu problema. Mas sabe o que é? Estar dentro de casa, mas longe ao mesmo tempo? Porque se você analisar direitinho, a situação do pai com o filho pródigo, com o filho mais velho, é que o amor do pai com o filho pródigo não diminuiu em nada. A saudade que ele sentia do filho era tamanha. Mas o filho mais velho estava o tempo inteiro em casa. Qual a diferença? A diferença é que o filho que tinha sido perdido voltou para casa. Qual foi a primeira coisa que o pai falou? Mata um cabrito, vão fazer o melhor guisado, a melhor comida. Prepare a melhor roupa para ele, botou um anelzinho no dedo dele, para mostrar para ele e para todos que ele era o filho que havia perdido e voltou para a casa do pai. Podemos perceber uma intensificação na narrativa de Jesus. Primeiro, ele fala da ovelha, depois da dracma e finalmente do filho. Podemos aprender muitas coisas com esse ensino de Jesus. Em primeiro lugar, o filho pródigo nos ensina que o pai vai à busca do filho em qualquer situação, em qualquer lugar. Pai que é pai, ele não mede esforços para trazer seu filho de volta. Todos nós aqui que somos pais, se acontecer alguma coisa no nosso filho, nós somos capazes de largar tudo para cuidar do nosso filho. Porque somos pais. Nós damos a vida aos nossos filhos, damos sangue, tudo para eles viverem bem. Esse pai aqui não foi diferente. Mas era necessário que isso acontecesse. Para nós hoje olharmos para nós e dizermos como é que nós estamos. Nós somos o filho pródigo, aquele que saiu, se perdeu, voltou, ou aquele que ficou dentro de casa a vida inteira, mas nunca demos atenção ao nosso pai, nunca demos ouvidos àquilo que o pai falava. Porque a diferença do filho pródigo para o filho que ficou dentro de casa é que o filho dentro de casa, ele estava tão distante quanto o que saiu. Nós precisamos, às vezes, analisar como é que está o nosso relacionamento com Deus. O que precisamos fazer para melhorar. Nós não precisamos sair da igreja, ou sair da presença de Deus, para experimentarmos o que o mundo tem lá fora, para depois chegarmos que Deus, olha, te agradeço porque o Senhor me aceitou de volta, não precisamos. Mas essa parábola nos mostra que, em algumas situações, tem um pesar. Ele teve a oportunidade de voltar. Muitos, às vezes, não têm oportunidade. Morrem lá fora. Sem o convite do pai, sem o perdão do pai, sem voltar para casa. E não é isso que Deus quer para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Bota a mão no seu coração. Fala assim, Senhor Jesus, nessa noite, quero colocar a minha vida na tua presença.
quero te pedir que o Senhor me dê um coração ensinável para que eu possa viver na tua presença, sem me afastar da tua casa. Guarda meu coração, a minha saúde, a minha vida. Guarda em todos os lugares que eu for, para que onde eu for, eu seja luz, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, pedimos que Deus venha nos abençoar, dá-nos uma semana abençoada, tranquila, próspera, saudável, Pai, em nome de Jesus. Guarda nossos corações, nossos caminhos, leva-nos em paz e segurança, Pai Santo, em nome de Jesus. Guarda-nos ao passando do homem violento, guarda-nos de acidentes, Deus nos guarda de todo mal, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nos ensina, Deus, a sermos filhos obedientes, filhos que vivem debaixo da tua proteção, sem necessidade de vivermos longe da tua presença e do teu amor, Senhor. Dá-nos um coração, Pai Santo, de filho, em nome de Jesus.